muito obrigada por você estar aqui com a gente para bater esse papo no Pode Liderar Podcast. E o objetivo, né, o objetivo desse momento e o objetivo desse podcast, videocast, é a gente trazer diferentes perspectivas para desenvolvimento humano, para liderança. E eu fiquei muito impactada com a palestra que eu vi sua há uns 2, 3 meses atrás. E com o seu livro que eu comprei e marquei ele todinho. E quando eu estava, né, organizando aqui, né, de quem são as pessoas que me inspiram a discutir assuntos de desenvolvimento humano, na hora veio o teu nome. Então eu fico muito agradecida, muito feliz de você estar aqui comigo nesse bate-papo. Eu que agradeço, o maior prazer a gente poder estar com você, Milena, e falar de um assunto tão importante que eu acho que precisa ser cada vez mais debatido e entrar na pauta do dia mesmo. Exatamente. E a gente vai falar sobre mulheres na liderança, que é toda a base do seu livro e Isso. todos os estudos que você faz, na verdade, né? Você tem como você se apresentar rapidinho para as pessoas? Claro. Bom, eu sou Lucelena, sou escritora, sou autora do Mulheres na Liderança, de alguns outros livros também com essa temática. O meu livro mais recente é o Manual Antimachismo, foi lançado pela Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal, está disponível lá gratuitamente até na Biblioteca do Senado. Eu sou professora há bastante tempo, há uns 30 anos, e sempre dei aula de liderança e ética, e essa questão da liderança feminina, do gênero e liderança, né, se tornou cada vez mais forte para mim. Então, fui me especializando nisso, fui estudar em Stanford, né, esse tema. Eu sou economista, tenho mestrado em administração de empresas na COPEAD, sou doutora em educação, mas a minha grande paixão é mulheres e liderança. Então, assim, toda a minha ação de escrita hoje em dia é profissional e também como educadora está nessa área. Bom, é uma trajetória incrível. Os livros eu tive a oportunidade de ler dois e são muito bem escritos, com muita base e fundamentação. Com toda essa bagagem acadêmica, mas você faz muito uma tradução prática, né? Então não são livros Isso. só teóricos, né? São muito Não, não práticos. porque até porque são livros que eu gostaria que qualquer pessoa lesse de qualquer idade, com qualquer formação. Mas como eu tenho uma formação acadêmica e eu acho, aliás, eu acredito demais que a ciência contribua muito para essas discussões do feminismo, do gênero e liderança, porque a gente está sempre arriscando ouvir que é mimimi, né? Que, enfim, basta mostrar competência, e a gente sabe que não é. Então, eu gosto de trazer alguns experimentos científicos, são coisas muito simples de entender quando a gente fala com uma linguagem simples e acho que muito esclarecedoras, né? Então, eu tento trazer sempre a teoria junto com a prática, com a fala de mulheres que eu admiro muito, eu sempre procuro esse diálogo nos meus livros, né? Você sabe que no Mulheres na Liderança eu entrevistei CEOs de grandes empresas, no Manual Antimachismo eu entrevistei grandes líderes do setor público, porque eu acho que a minha intenção é engrossar esse coro, né, de vozes de mulheres poderosas, mulheres que vencem as barreiras do machismo em suas carreiras e têm muito a nos ensinar. E é interessante que você não traz a palavra feminismo, né? Você traz, até quando você fez o manual, você falou assim, manual antimachismo, né? Porque não é sobre feminismo ou não feminismo, é sobre não haver machismo, né? É sobre dar oportunidade para as mulheres, é sobre criar ambientes em que as mulheres possam, né, ser o que elas quiserem, né? E Isso é bem terem as interessante. mesmas oportunidades, né, e serem valorizadas da mesma forma, sem discriminação, sem assédios, sem violências, né? Mas quando a gente fala disso tudo, a gente está falando de feminismo mesmo. É até importante a gente colocar isso, né? Porque o feminismo ele não é o contrário do machismo. O machismo é uma ideologia que coloca o homem como superior à mulher. E o feminismo é um movimento político que prega justamente a igualdade de oportunidades, né? O fim da hierarquia entre os sexos, entre os gêneros.
esse é um esclarecimento super importante mesmo, né? Porque não é sobre. É engraçado, né? Porque quando a gente fala, né, de feminismo, machismo, assim, é como se, às vezes, para um ganhar, o outro tem que perder, e não é sobre isso, né? Não, é sobre isso. Atualmente funciona assim, né? Para um Exato. ganhar, para um grupo ganhar, o grupo das mulheres precisa ser muito prejudicado, né? E o que a gente quer é um jogo mais justo. Eu queria e vim para esse livro que é o Mulheres na Liderança. E antes da gente falar, né, das mulheres na liderança, os desafios, as suas descobertas, como foram as entrevistas que você conversou com pessoas super inspiradoras. Eu queria entender assim, qual é o seu conceito, né, acadêmico, né, e de descobertas também de liderança. Olha, liderança, se eu fosse resumir em uma palavra, para mim a palavra seria inspirar. Mas se você quiser uma definição mais acadêmica, né, assim, todos os livros sobre liderança vai estar lá. Liderança é a capacidade de motivar, de mobilizar pessoas em prol de um objetivo comum, né? Mas eu de fato prefiro a capacidade de inspirar pessoas, né? Porque aí você vê a diferença, por exemplo, do líder para o chefe, né? Uhum. A chefia ela vem de cima para baixo. Alguém ganha aquele posto, aquele cargo, aquela nomenclatura, né? E passa a ser o chefe de um grupo. Não necessariamente aquele grupo escolheria aquela pessoa, ou admira, ou, né, ou considera aquela pessoa um líder. Ele é apenas um chefe mesmo, ele ocupa um cargo e aí ele pode mobilizar pessoas, mas no sentido de, às vezes, de ameaça, né? Às vezes, enfim, ele tem alguns elementos é, como, enfim, possibilidade de demitir, a possibilidade de outras sanções profissionais que as pessoas têm medo, né? Então acabam obedecendo, digamos assim. E numa liderança, a liderança ela é o contrário, ela vem de baixo para cima, né? Determinado grupo de pessoas considera, elege determinada pessoa como seu líder, por ser uma pessoa que os inspira, por ser uma pessoa que ganhou a confiança, a admiração daquele grupo. Porque também pode acontecer de um grupo eleger um líder num determinado momento, e aí a circunstância muda, as necessidades mudam, e aquele líder se enfraquece um pouco, porque eles não têm as novas competências requeridas. Eu cito esse exemplo no meu livro, com o filme Vivos, por exemplo, né, que é o filme daquele Uhum. grupo de jogadores de rugby, que tinha um líder que eles admiravam, tal, que eles, inclusive, elegeram como capitão do grupo, então, que funcionava muito bem dentro de um campeonato de rugby, né? Um cara mais de decisões rápidas, um cara firme, um cara mais agressivo também e tal. E aí, quando eles tiveram um acidente de avião que os deixou durante 3 meses perdidos lá nos Andes, né? Uma história real que ficou muito conhecida, aquela liderança mais autocrática, mais incisiva, foi perdendo qualidade, porque o objetivo não era mais ganhar um campeonato, ou ganhar dinheiro, ou ganhar fama, ou sei lá o que fosse. O objetivo agora era sobreviver, né, nas circunstâncias mais inóspitas. Então, um outro jogador, que no primeiro contexto dos campeonatos era até uma pessoa mais apagada, mais tímido, um tom de voz bem calminho, né? Ele surgiu como grande líder e, de fato, né, fez toda a diferença entre a vida e a morte, aquela liderança, que é o Nando, e ele acabou levando, é, caminhou até o Chile, né? Enfim, conseguiu salvar todos os seus companheiros de equipe. É muito bonito o filme, porque eu usava sempre nas minhas aulas, né, sobre liderança, porque é um exemplo assim escrito e desenhado para a gente dessa passada de bastão da liderança de um para o outro quando muda o cenário, né? Era o mesmo grupo, Uhum. você vê, né? Eram as mesmas pessoas, o mesmo grupo, mas o cenário mudou, as necessidades mudaram. Então a liderança ela é muito viva também, né? Ela depende de vários fatores em combinação em determinado momento. Isso é super importante, né? Porque essa é a liderança conquistada, e a liderança não só conquistada, mas é aquela que se adequa àquele momento, àquela demanda, Exatamente. que são características. A E primeira teoria de liderança, a primeira de todas, né, considerava a liderança como um dom. Então, ou a pessoa nascia líder ou não nascia líder. Então, esse tipo de situação que o filme ilustra, por exemplo, que tem tanto no mundo empresarial também, né, mostra que não. Às vezes, mesmo com o mesmo grupo, com as mesmas pessoas, se muda a situação, a liderança já tem
uma mobilidade também dentro do mesmo grupo, né? Ainda mais agora, com tudo super fluido, né? Enfim, Exato, um exatamente. mundo tão dinâmico, né? Onde as circunstâncias elas mudam muito rápido, né? E da onde veio, né, o seu interesse por estudar lideranças femininas, lideranças e femininas? O meu interesse por estudar liderança veio do meu primeiro chefe, que foi um grande líder, que faleceu recentemente, foi o meu primeiro emprego na Biblioteca Nacional, foi o Francisco Gregório Filho, na área de leitura. E eu ficava assim, Milena, fascinada com o poder que aquele homem tinha sobre toda a equipe, desde a pessoa da limpeza até o cargo mais alto. Todo mundo era fascinado por ele. O que ele dissesse, as pessoas se motivavam, faziam além do que era requerido, e trabalhavam fim de semana e trabalhavam feriado para entregar tudo que ele pedia. E eu fiquei muito fascinada com aquilo. Eu dizia, gente, o que é isso? Que poder que esse homem tem sobre todo, inclusive sobre mim? Eu também ia trabalhar domingo feliz. E comecei a pensar, falei, olha, não é o que a gente vê por aí normalmente, nas empresas, nas organizações. Então, ele tem alguma coisa especial. Nessa época, eu fazia mestrado em administração de empresas, então comecei a me interessar por esse tema e acabei depois indo trabalhar no IBMEC. Lá eu criei essa disciplina Liderança e Ética, fui a primeira professora, eu trabalhei durante 20 anos, e nessa disciplina, o que me fez migrar para a liderança feminina, né, ou para essa percepção de gênero e liderança, foi o machismo dentro de sala de aula mesmo. Por exemplo, eu sempre pedia, em determinado momento do curso, olha, escolha um líder empresarial ou político que vocês admirem muito, ou também religioso, enfim, quem vocês quiserem. E aí vocês vão pegar a teoria e vão fazer uma análise daquela liderança, daquele estilo de liderança, enfim, de acordo com a teoria. E, inexoravelmente, só apareciam líderes homens. E eu dizia, pelo amor de Deus, cadê as mulheres, né? E aí eu comecei, em determinado momento, a dizer, não, chega, eu não vou mais deixar livre. Eu vou estabelecer aqui, sei lá, 20 líderes, vocês escolham aí. Cada grupo vai ter que escolher um dos que estão no quadro, não vai poder ficar de fora. E é só assim que a gente começou a trazer líderes mulheres. E as pessoas nem sabiam que a Microsoft tinha uma CEO mulher no Brasil, que a Johnson Johnson tinha uma CEO mulher no Brasil. Então, assim, eu comecei a pensar, nossa, primeiro, como essas lideranças ainda estão apagadas e como isso é ruim, porque metade da turma era do sexo masculino, metade do sexo feminino, né, em administração, em economia, nas disciplinas, nos cursos em que eu atuava. Eu dizia, gente, essas meninas estão sem referência, né, porque só aparece homem aqui como exemplo. E essa foi minha grande motivação também para fazer o livro, né, trazer essas CEOs, botar na vitrine, articular a teoria junto com a vivência delas. E a partir daí foi só mergulho nesse tema. E você entrevistou muita mulher, né? Foram o quê? Umas, de cabeça eu não lembro, umas seis, Acho que sete, umas, oito? umas 9, acho que esse primeiro livro, e depois também umas 7 agora no segundo. E nomes pesados, né? A Luísa Trajano. Qual foi o principal insight que você teve batendo um papo com essa mulherada aí, hein? Um dos grandes insights que eu tive é que não importa o quanto a mulher é fenomenal, competente, incrível, estudada, experiente, ela sempre vai sofrer um duplo padrão de julgamento. Ou seja, numa sociedade machista em que os homens são considerados superiores em todos os sentidos, fisicamente, emocionalmente mais equilibrados, intelectualmente superiores, mais dotados de competências de liderança, enfim, em todos os sentidos, só por serem homens, né? Então, num contexto desse, não basta ser competente, porque nós somos percebidas como menos competentes, né? Tem um exemplo bem simples que eu gosto bastante, que eu cito até na palestra, minha palestra do TED, que você colocou aí, que é aquele experimento da Universidade de Yale. Os pesquisadores imprimiram 150 e tantos currículos idênticos, eles criaram um currículo de nível gerencial, fizeram 150 e tantos, em metade dos currículos eles colocaram o nome de homem e na outra metade o nome de mulher. Era a única diferença, né? E distribuíram para centenas de laboratórios científicos e disseram, esse aqui é um experimento, a gente queria só que vocês lessem o currículo. Caso tivesse uma vaga de gerente, a gente queria saber se vocês
é, caso fossem contratar esse candidato, né? Qual seria a proposta salarial? Se contrataria ou não, qual seria a proposta salarial e o investimento em mentoria também desse candidato. Uhum. É, e aí, os currículos com nome de homem, em média, tiveram uma média de contratação muito maior, de uma nota para competência profissional, uma proposta salarial e uma proposta de investimento em mentoria. A nota para competência, tudo foi maior nos homens, né? A nota para competência foi bem maior nos homens, sendo que era idêntico, né? É, a proposta salarial foi bem maior para os candidatos homens e a proposta de investimento em mentoria também foi maior Também. para os candidatos homens. Isso nos fala muito, né? Nos fala que, primeiro, que uma coisa é competência, outra coisa é a percepção de competência numa sociedade machista. Então, isso nos mostra que a gente precisa gerenciar essa percepção que o outro tem de nós. Para todo mundo isso é importante, mas para as mulheres isso é especialmente importante. Também nos mostra que nós precisamos buscar nossa mentoria por iniciativa própria, porque as empresas também privilegiam os homens nesse sentido, né? E também nos mostra que a gente não pode ter essa ingenuidade de achar que vou me formar, vou ter uma boa formação, vou mostrar minha competência e pronto, tudo vai acontecer. Não vai, porque há muitos obstáculos de gênero que nos colocam numa posição muito desfavorável na corrida profissional, né? Então a gente precisa, como me disse, né, a Silvia Coutinho, a gente precisa enxergar de cima esse labirinto para que a gente possa vislumbrar uma saída. E por isso hoje a gente chama de labirinto de cristal, né? Que seria um labirinto com todos esses obstáculos, essas barreiras de gênero que são às vezes quase invisíveis, a não ser, claro, os grandes assédios sexuais, morais. Isso aí até a lei procura já dar conta. Mas a gente tem as pequenas, entre aspas, né? As pequenas ou sutis né? violências de gênero que vão nos bombardeando dia a dia e que não só nos afetam profissionalmente, como nos afetam também psiquicamente, afetam nossa saúde mental, afetam nossa autoestima. Então, assim, a gente precisa estar muito vigilante, né? Então, é importante a gente ter a consciência do que nos espera, porque senão a gente vai ficar dando de cara no vidro. Sabe que interessante, você me falando isso, eu lembrei, quando eu comecei a minha carreira, e eu trabalhava numa empresa que eu não vou trazer qual mas eu já era business partner de RH, que é essa pessoa que faz toda, né? Para quem não sabe, business partner de RH é uma pessoa de RH que conecta tudo que é de RH e que apoia a liderança ou a gerência, né? A implantar os programas e também a resolver problemas que vão surgindo. E sempre que eu chegava num ponto mais delicado, assim, sabe? Que era um ponto, às vezes, até oposto ao que a pessoa queria fazer. Eu tinha uns 25 anos e eu já estava nessa posição, cuidando de metade do Brasil, e ele devia ter uns 50 anos. Ele me chamava de Xuxa, de Paquita, de tudo que você imagina. E eu ficava naquela coisa, aquele sorriso amarelo, né, vou fingir que não entendi. E aquilo, para mim, na verdade, era assim: é? Ele vai ver quem é a Paquita, chá comigo. E aí, aquilo, de alguma forma, aquilo me alimentou, sabe? Do tipo, não é possível. Mas qual é o nome disso exatamente, hein? Piadas machistas, os xistes Cara, machistas, que são formas, na verdade, como todas essas microagressões machistas, elas têm o mesmo objetivo, que é manter a mulher numa posição inferiorizada, né, diminuída. Então, eu dou um exemplo, se eu soubesse desse exemplo, tinha até colocado no meu livro, porque ele é bem bom, ele é bem impactante. Mas eu coloquei um parecido até de uma grande jornalista do Globo, né, que me contou que também uma pessoa mais velha que trabalhava com ela, mais para o início da carreira, só chamava ela de menininha, a menininha, a menininha. Isso é uma forma de tirar autoridade, né? Você chamar de Xuxa, de Paquita, de diminutivo. menininha, é um Diminutivo. diminutivo, aí você está Não, colocando o outro numa posição menor. não, e mais do que isso também, além disso, né? É muito comum chamar as mulheres pelo nome diminutivo, pelo menos até hoje, até as empresas que eu trabalhei, do tipo assim, a Carla vira Carlinha, Isso, a exato. Camila vira Camilinha.
Mas ninguém chama o João de Joãozinho, ninguém chama o Pedro de Pedrinho, chama de Pedrão, né? Exato, é isso. Então, quer dizer, às vezes vem até embalado numa forma de carinho, poxa, mas é um Uhum. carinho, que foi exatamente o que o presidente lá da Federação Espanhola de Futebol, de Esporte, falou, mas foi só um carinho meu com a jogadora, né? Todo mundo deve ter visto que ele deu um beijo. No momento do pódio lá, do recebimento da medalha de ouro pela Copa do Mundo, ele pegou a cabeça da jogadora, de uma das jogadoras, e deu um beijo na boca. E ele disse justamente, mas, poxa, é carinho, tão normal, o que que tem? Um beijo, uma demonstração de carinho. Então, a gente precisa realmente ficar é, atenta. Eu coloco no Manual Antimachismo isso, eu acho que são dois movimentos. Primeiro, você aprender a identificar, porque às vezes a Uhum. pessoa é chamada de menininho e fala, nossa, ele é tão carinhoso comigo. Ela nem percebe Não isso, percebe. de como isso pode ser, de alguma forma, é, para inferiorizá-la, né? Então, primeiro, aprender a identificar essas agressões machistas, sobretudo as mais sutis, as microagressões. E segundo, aprender a responder a isso de forma produtiva, né? Acho que Vamos chegar aí, então, responder de forma produtiva, né? Quais são os melhores exemplos para responder de uma forma produtiva que você captou olha, nas suas pesquisas aí? eu acho que esse foi um dos insights, né? Você falou em insight, eu acho que esse é um dos insights que eu tive, de perceber que as mulheres, quando sofrem agressões machistas e conseguem identificar, ou elas silenciam, freeze, ou elas ficam meio paradas, aprendem a driblar, sei lá, você recebe uma cantada meio esquisita do seu chefe, você haha, dá um sorrisinho amarelo e sai, né? Mas isso é uma coisa ruim para a gente vai para casa, como alguns relatos que eu tive, né? As mulheres dão esse sorriso amarelo e vão para casa e choram, né? Porque isso é humilhante muitas vezes. Você ser beijado em público, tendo filhos, né? O cara é casado, acha que você é um objeto, que ele pode chegar lá e te beijar na frente do mundo. Como assim? Imagina o que essa menina sentiu, né? Chegando em casa, essa mulher espetacular, acabou de ganhar a Copa do Mundo e é tratada como um objeto, né? Enfim, então, ou as reações ficavam nos dois extremos, ficam majoritariamente, ou silenciar, aprender a se esquivar, dar um sorriso amarelo, ouvir uma piadinha sem graça, finge que riu, às vezes você até finge que riu. A mulher ela é tão socializada para não causar constrangimentos, né, que às vezes você reforça o discurso machista do opressor só para não dizer, não achei graça no que você falou. Você pode me Uhum. explicar essa piada? Porque eu não consegui entender. Ou então a mulher, quando é uma coisa que de fato ali, por algum motivo, reverberou mais forte, ela acaba reagindo demais ou muito emotivamente, né, de uma forma muito emocional e acaba perdendo a razão, pelo menos aos olhos de quem está em volta. Então, quando eu digo aprender a responder produtivamente, é você sair desses dois extremos e você achar um caminho do meio, que seja assertivo, sem ser violento nem agressivo, né, mas que ao mesmo tempo devolva ao agressor o constrangimento que ele está querendo te trazer, né? Então, assim, você tem várias maneiras, também depende do estilo pessoal. Eu trago nos dois livros várias sugestões práticas, né? Mas a Luísa Trajano, por exemplo, é uma que diz que quando tratam ela com paternalismo, né? Como se ela fosse menos inteligente, aquela coisa que a gente conhece, chamada o mansplaining, né? Vão tratar ela como intelectualmente inferior. Ela fala que ela gosta de botar as cartas na mesa. Não estou entendendo. Você está me tratando assim porque eu sou mulher? Porque não faz sentido. Então, ela levanta o véu do machismo e aí a pessoa fica naquele constrangimento. Tem outras pessoas que preferem tratar com humor. Eu gosto muito de levantar a lógica do que está acontecendo. Então, um exemplo prático é alguém que fez uma piadinha machista, é esse exemplo que eu dei agora, né? Aí você dizer, não entendi muito bem a lógica, você me explica, porque eu não sei. Aí você coloca a pessoa, tem que, lugar de mulher pilotando fogão, sei lá, faz qualquer piada machista. Eu não entendi, isso foi uma piada? Então, às vezes, se fazer de bobo para obrigar o outro a falar a lógica, porque como é que ele vai explicar isso? Se ele for explicar a lógica, ele tem que ressaltar o machismo, né? Ou então você dizer, não achei graça, não. E eu não me sinto confortável quando alguém fala de aspectos corporais meu no trabalho. Se você puder evitar, agradeço. Uhum. Nossa, com isso aí você já cortou esse cara para sempre de piadinhas sobre, que linda, gostosa, nossa, olha como tá, ou lá em casa. Acabou ali, né? Então, eu acho que a gente precisa aprender a achar esse tom
assertivo, calmo e com o controle das nossas emoções. Isso é o mais importante. Uhum. Por isso eu digo que é tão fundamental a gente aprender a identificar as situações, né, para a gente conseguir botar um olhar de fora, porque o cara não está falando isso para a Milena, ou para mim, ou para uma mulher. Qualquer mulher que estivesse ali, ele vai fazer as mesmas piadinhas, porque é um modus operandi machista, não é nada contra uma pessoa específica. Então, a gente também precisa. A Silvia Coutinho falava isso, né? Eu perguntei para ela a que ela atribuiu o sucesso profissional tão imenso, né, dela numa área de banco, em que ela era a única presidente de banco no Brasil, quer dizer, uma área majoritariamente ainda bastante dominada por homens, né? E ela disse: eu tentava não levar no pessoal. Aliás, isso foi Uhum. uma recorrência entre as executivas que eu entrevistei. Todas tentam se afastar e não levar no pessoal, olhar a situação de fora. E ela falou: eu tive a possibilidade, ela contando, né, de trabalhar na Índia, de trabalhar nos Estados Unidos, de trabalhar na França, em vários países. Para cada país, sem perder a sua essência, você precisa se adaptar aos códigos culturais para navegar naqueles ambientes. Então, eu faço isso no Brasil, na nossa cultura machista. Eu tento enxergar como uma cultura que já está estabelecida, eu preciso navegar ali para subir. A partir do momento que ela subiu, aí ela foi para o grande desafio, que eu acho que é o grande desafio comum a essas CEOs, que é como é que daqui de cima agora eu altero essa cultura empresarial, Uhum. que na verdade é uma cultura, inclusive, maior do que só de empresarial, né? Uma cultura social, mas uma cultura da nossa sociedade como um todo. Mas como é que eu faço para, dentro dessa empresa, conseguir trazer valores mais nobres, né? Trazer a importância da equidade de gênero, enfim, e outras, né? Da diversidade e tal. Então, assim, é impressionante, porque todas essas mulheres, pontos comuns entre elas, são muito bem informadas e são mulheres, todas elas têm ações de mudança da cultura empresarial a partir do momento que, obviamente, puderam tomar decisões nesse sentido, né? Você falou no seu livro de alguns estilos de liderança, né? E aí eu queria te perguntar, para você falar para gente, qual é o estilo de liderança mais comum que você encontrou nessas mulheres? É, na verdade, assim, todas elas, né? Todas estão dentro de um estilo transformacional e algumas dentro de uma liderança servidora. São muito parecidos, na verdade, né? A diferença marcante que eu diria que a liderança servidora, o foco, a motivação, a inspiração do próprio líder é sempre servir a valores mais nobres, ao outro, né? Então, assim, dentro da liderança transformacional, você tem algumas características importantes que eu acho que acabam se harmonizando muito com qualidades que são estimuladas ainda mais na formação das mulheres, das meninas. Então, é uma liderança voltada para o desenvolvimento das pessoas e dos grupos também, das relações saudáveis entre os grupos, né? É um tipo de liderança em que você busca cooptar as pessoas para valores e propósitos maiores, que você considere elevado, né? E que você também tenha, né? É uma liderança que depende muito do seu exemplo também. É uma liderança que ela promove, é uma liderança mais democrática, que promove cooperação, sentimento de pertencimento, né? Então, uma liderança que está, não só ela estimula o outro intelectualmente a se superar ou acreditar em si mesmo, como ela enxerga cada indivíduo ali unicamente, né? E dá uma atenção às suas demandas, com escuta ativa, com tudo. Então, ela tem essa inspiração para propósito, ela tem esse estímulo a autoconfiança, o desenvolvimento profissional, intelectual de cada um. Ao mesmo tempo, ela tem essa questão do grupo, né, de estimular um ambiente democrático, saudável, de cooperação, em que as pessoas se sintam pertencidas, né, ou pertencentes. E, ao mesmo tempo, tem esse olhar e essa escuta atenta e individual para cada um. Então, dentro das pesquisas, essa liderança transformacional ela tem gerado, em média, comparado a outros estilos clássicos, né? Maior produtividade, menor rotatividade e maior motivação e satisfação profissional. E não por acaso, né, é uma liderança predominante nas mulheres. Eu não sei, eu vou te dizer que eu acho que a liderança do futuro, né, os valores que estão
vindo com força aí para as próximas gerações estão muito ligadas a valores e competências que são estimulados na formação das meninas. Então, eu acho que é uma liderança feminina nesse sentido, que a gente pode pensar aí cada vez mais valorizada dentro das organizações, né? Longe daquele estilo inicial de liderança associado muito aos homens, né? De força, de objetividade, agressividade, pouca emoção e mais ação, né? Até pelo que você falou, eu acho que hoje em dia os jovens, tanto homens quanto mulheres, né, querem qualidade de vida, querem estar em ambientes saudáveis, já estão mais atentos à sua saúde mental, né? Não aceitam mais serem tratados com gritos ou assédios ou de qualquer maneira, né? Você tem até leis que já evoluíram nesse sentido. E você tem também a liderança servidora, por exemplo, eu falei que eu entrevistei a Renata Schilvarker, né, da Endeavor, diretora da Endeavor, e em determinado momento eu perguntei a ela quais são suas metas de carreira. Isso me marcou muito na época, porque ela me disse, primeiro ela falou em causas, né, eu quero trabalhar na causa tal, e segundo ela me falou num grupo de pessoas, que eram as mães solo, de periferia, mulheres de diaristas e tal, que ela falou, eu acho que eu posso fazer algum trabalho na área de educação para explorar o potencial dessas pessoas, ter impacto na vida essa pessoa saber, o foco dela é servir, né? Ela está se colocando a serviço do outro com satisfação, com vontade, né? Então, isso seria a liderança servidora. Então, ela, num ambiente profissional, uma pessoa assim, naturalmente vai estar voltada para cooptar os outros para propósitos, né? Vai estar atenta ao ser humano, vai estar, então, tende a ser uma liderança também que navega ali pelo transformacional, né? Dentro do transformacional, você tem a Luísa Trajano, um exemplo enorme, né? Ela fala muito de propósitos, ela é muito ligada a propósito tanto do país, do desenvolvimento do país, quanto das pessoas, né? Então, eu perguntei para ela o que mais motiva ela, de ser CEO, na época ela era, agora era conselho, mas o que mais motiva? E ela falava, é ajudar as pessoas a desenvolverem seu potencial pessoal. Às vezes elas nem sabem que tem, mas eu enxergo, acho que o meu papel como líder é enxergar além do que a própria pessoa enxerga nela e pavimentar, assim, dar os instrumentos, dar a motivação, dar a inspiração para que ela consiga se transformar e se superar. Ela até usou essa palavra se transformar, que é da liderança transformacional. E ela dizia, inclusive eu mesmo, eu quero fazer parte desse processo e estar sempre me superando e me descobrindo, né? Então, e eu me lembro muito, eu conto até no livro, quando minha primeira entrevistada para esse livro foi ela. E eu já tinha definido as CEOs que eu queria entrevistar, que eram minhas ídolas, assim, né? Na época, e eu disse a ela, poxa, ainda não consegui contato com a Duda, da Johnson Johnson, também não consegui com a Leila Velez. E aí ela disse, não, mas não, elas vão fazer parte desse seu projeto, com certeza. Aí pegou o telefone na hora, na minha frente, ligou, Duda, ó, tô mandando aí a Lucelena, tá escrevendo um livro com um propósito maravilhoso, tem tudo a ver com você, recebe. Conseguiu que umas 3 me recebessem naquela hora. Você vê que é uma pessoa que está realmente voltada ali para agregar, para fazer a carreira e as competências das pessoas florescerem, né? Comigo, foi uma entrevista de uma tarde, imagina, ela já me ajudou muito a produzir esse projeto. Imagina com todo mundo que está ali o tempo todo, é sensacional, é uma pessoa que não é à toa que várias outras citam ela como grande exemplo inspirador de liderança, né? É uma das grandes referências femininas hoje, talvez a maior referência feminina da atualidade, né? Assim, pela própria empresa dela, pela mobilização que ela faz fora do ambiente de empresa, mobilização política, mobilização de gestão de comunidade, Tem o voltado para a Mulheres no mulher, assim, é Brasil, impressionante. que é incrível, né? O maior grupo É político, impressionante mas tudo. apartidário, né? Exato, Brasileiro, para exato, é trabalhar impressionante. em prol das mulheres, da igualdade de gênero. Ela é É. realmente incrível. Lucilene, tem duas perguntas que eu queria fazer, antes, já caminhando para a gente fechar. Uma é uma lembrança que eu tive quando eu comecei a trabalhar, tipo, 25 anos atrás, quase. Já tinha começado aquele movimento, né, na época era responsabilidade social, né, era diversidade, né, mulheres, então era basicamente o movimento voltado para gênero. E eu lembro que eu era super jovem e eu ficava pensando assim, nossa, gente, mas eles estão controlando quantas mulheres vão ter, mas toda mulher que eu vejo tem
tem um perfil muito masculino, né? Do tipo, de perfil masculino mesmo, né? Então eu brincava assim, nossa, mas as mulheres que estão hoje no poder são uns homens de saia, assim, é o mesmo perfil masculino, quase que não muda. E aí eu fiquei na dúvida, cara, será que as mulheres se adaptaram para esse jeitão de comportamento, para surfar, né, para navegar melhor? Ou será que naquela época as mulheres que foram caminhando em cargos de gestão foram as mulheres que tinham maior facilidade com essas características? Isso lá no passado. E aí isso vai me trazer para a minha pergunta de agora, né? De até que ponto as mulheres elas conseguem cada vez mais trazer as características femininas, sim, para os cargos de liderança. Olha, eu acho que certamente as primeiras mulheres que subiram, elas tinham que se adaptar àquele ambiente, aquelas características, não tinha outra hipótese, né? E eram muito poucas também, a gente até chamava de abelha rainha, né? A que subia tinha que ser pastiche de homem, né? E aí não adianta, você nunca vai chegar a ser um homem, você vai virar no máximo um pastiche, vai estar sempre ainda sendo considerada abaixo, né? Mas hoje isso já mudou bastante, até pelo que a gente conversava antes, né? As próprias características demandadas nos novos modelos de liderança, elas são características estimuladas na criação, na socialização de meninas. Bom, mas eu acho que eu tenho uma pensadora que traz uma ideia que eu acho que nos serve muito atualmente. A gente sofre, a mulher fica meio encurralada nessa subida pelo duplo padrão de julgamento. Por quê? Se ela tende a seguir o script que é determinado para as mulheres de uma sociedade machista, ou seja, se ela for, como você falou, fofa, boazinha, sempre gentil, preocupada com os outros, delicada, servidora, nesse sentido de ficar sempre com as funções, pega um cafezinho lá para a gente, né? Organiza a festa da empresa, nesse sentido micro, né? Que sempre escreve a ata aí da reunião. Se a gente se restringir ao papel que tradicionalmente e as características que nos são impostas, a gente é vista como muito frágil e inadequada para cargos de liderança. Por outro lado, se a mulher tenta ser pastiche de homem, né? Então, ser muito incisiva, ela não tem a mesma aceitação que um homem com essas características tem. Um homem que seja que fale alto, que bata na mesa, que coloque suas ideias com muita objetividade, com muita força. Nossa, esse é um líder de personalidade, esse cara consegue tudo. Tem pesquisas até sobre isso, né? E a mulher com as mesmas características, nossa, isso aí é insuportável, nervosa, histérica, né? Sem controle emocional e tal. Tem uma pesquisa de Harvard clássica que assim, eles fizeram um estudo de caso, contaram a história da carreira de uma mulher que existe de fato, que fez carreira no setor financeiro. Então, eles contam lá todas as conquistas e as características dela. E ela era uma mulher assim, muito forte, muito incisiva, quase agressiva. E aí, no final, deram para centenas e centenas de estudantes e pediram para eles dizerem: olha, você gostaria de trabalhar com essa pessoa, de ter essa pessoa como líder? E foi a mesma coisa, era a mesma história, só que metade foi com o nome de homem, Howard, e metade foi com o nome Heidi, de mulher. E foi interessante porque não foi sobre a competência, foi sobre você gostaria de conviver e ter essa pessoa como líder? E a resposta foi, nos casos em que o caso foi com o nome de homem, todo mundo, nossa, predominantemente a resposta foi, claro, esse cara conseguiu tudo isso na carreira, esse cara é fera, esse cara sabe tudo, esse cara consegue qualquer coisa. E nos casos em que a história foi com o nome de mulher, Deus que me livre, essa mulher deve ser intragável, insuportável, agressiva, mandona. Então, você vê a questão do comportamento, como é que é percebido. Então, a mulher fica nesse checkmate. Essa pensadora, ela diz o seguinte, as mulheres ainda, pelo menos enquanto a cultura patriarcal e machista não mudar, a gente precisa aprender um certo judô de gênero. O que significa isso? A gente precisa navegar entre todas essas características, né? Então, a gente precisa trazer o que a gente tem de bom mesmo, obviamente, né? Doçura, ser agradável, ser gentil, essas coisas são boas, são bem vistas. Mas a gente precisa também surfar no outro lado, né? Então a gente precisa ser exigente,
com doçura, né? A gente precisa ser durona, mas ao mesmo tempo trazer um bom humor, né? Dar ordens num tom agradável, né? Então, sempre assim, mesclando empatia, gentileza, bom humor, sensibilidade com assertividade, firmeza, ambição. Então, ela fala que atualmente, no contexto atual, que ela vê trazer melhor resultado para a carreira das mulheres é esse tipo de capacidade de flexibilidade entre esses extremos, né? A mulher que não está, na verdade, ela não está em nenhum dos dois estereótipos. Ela está navegando ali, ela tem todo esse cabedal, todo esse repertório à mão para usar nas situações profissionais. Você tem alguma dica para mulheres que estão em posição de liderança para lidar com todos esses desafios que envolvem estar numa posição de liderança sendo mulher? E num momento, eu acho que de transformação também, né? Primeira coisa, sempre leia, estude sobre feminismo. Todas essas, isso foi uma outra surpresa que eu tive. Eu entrevistei líderes desde os 20 e poucos anos até os 70 e poucos, né? Seria, enfim, todas elas muito bem informadas. Toda essa discussão nossa aqui, né, não eram desavisadas. Então, são mulheres bem informadas, são mulheres, todas elas fazem ações concretas de mudança na cultura empresarial de onde estão. Você sabe que as pesquisas mostram, né, que instituições que têm mulheres no topo, mulheres como CEOs, têm mais mulheres líderes em todos os escalões da empresa. Então, só isso já mostra como as mulheres, de fato, essa coisa da rivalidade feminina é mais uma invenção do patriarcado, porque o que se vê na prática é a mulher dando a mão para a mulher mesmo, né? E tentando, como dizia a Silvia Coutinho, a Silvia era uma das que menos faziam ações práticas, mas ela dizia, por exemplo, meu staff é metade homem e metade mulher. Eu não botei cota, eu não fiz nada. Eu simplesmente tenho um olhar sem preconceito de gênero. Eu analiso as pessoas, o currículo, as competências, e não tenho isso, consegui me libertar disso, porque às vezes as mulheres também têm, né? A gente também olha outras mulheres e toda a sociedade tende a ser mais generosa com os homens em termos de valor profissional. Então ela dizia, para mim bastava isso. E aí ela depois foi trazendo até com o exemplo dela, né, mudanças culturais. Mas outras não, por exemplo, na Microsoft, a Belisa dizia, para qualquer cargo da minha empresa, eu quero como finalistas no processo seletivo um homem e uma mulher. Ah, não tem mulher, tecnologia. Não quero saber. Vai demorar mais, mas você vai buscar e vai me trazer sempre como finalista um homem e uma mulher. Tem lugares que colocam cotas, tem lugares que fazem treinamentos, dão mentorias, né? Então, eu acho importante, primeiro, essa visão de conjunto da mulher líder, né? De saber que as mulheres, cabe a nós, né? Nós somos as principais interessadas, claro, dando a mão e trazendo homens aliados nesse processo, mas é preciso que a gente acelere isso, porque senão a gente vai levar lá os 200 anos que a ONU prevê até conseguir ter algum nível de equidade profissional. Então, acho que essa questão da empresa como um todo e da cultura, né? E segunda coisa, que é mais um desdobramento, né? Isso vale para líderes e para mulheres também que ainda estão galgando em suas carreiras. Unam-se. O poder dos grupos de mulheres é incrível, incrível. Não só em denúncias, a gente tem o caso da Caixa Econômica Federal, né, por exemplo. Não basta uma mulher denunciar, às vezes, quando você tem no grupo, você vai descobrindo, conversa aqui, conversa ali. Então, grupos de mulheres para tratar temas profissionais e relacionados a barreiras de gênero são muito importantes, têm sido estudados e têm dado resultados incríveis. Tem um exemplo do Banco Merrill Lynch, por exemplo, algumas executivas, não eram executivas ainda, mas algumas funcionárias do banco se uniram. São grupos informais mesmo, às vezes um grupo de WhatsApp, né? Mas essas marcaram um encontro uma vez por mês para se reunir, para falar de tudo que percebessem, que estivesse incomodando em termos de machismo, e também para falar das suas demandas, das suas conquistas e etc. E uma passou a atuar em favor da outra dentro da empresa. Então, surgiu uma vaga, poxa, você não pensa na fulana? E aí uma sabia tudo sobre a carreira da outra, né? Fulana fez um curso lá não sei onde sobre isso, ela tem uma experiência, a outra conquistou não sei o que lá, a outra tal.
nas reuniões, se uma era interrompida, a outra, peraí, você não deixou a minha colega falar, estava achando tão interessante o que ela está dizendo. Então, elas foram advogando uma pela outra, e as três chegaram à alta liderança do banco, eram três. Então, assim, essa ajuda mútua é, eu julgo, fundamental em todos os níveis da empresa, porque ela ajuda a derrubar barreiras muito mais rapidamente do que se a gente caminhar sozinho, né? É verdade. E de mãos Nossa, esse dadas exemplo, traz muita é, força. esse exemplo que você deu das três que foram crescendo e de como elas se apoiaram, né, se endossaram, isso é super importante, né? Porque às vezes você ter que falar e pedir espaço para falar é diferente de uma outra pessoa para, né, numa reunião, né, da outra, da outro impacto, né? Tipo, ah, deixa eu acabar de falar, é diferente de, não, peraí, Exatamente, minha é isso colega não aí. acabou, eu quero vir. E aí eu lembro uma teoria que foi recentemente publicada pela revista de Harvard, né, que é a teoria do brilho, que é uma pesquisa que foi feita que mostra que mulheres que ajudam, né, outras mulheres a subir na carreira acabam subindo mais rápido também. Então, essa teoria do brilho, quando você ajuda a outra a brilhar, esse brilho também resvala para você, né? É. É uma coisa que a gente já vê na prática, mas foi sistematizado por alguns pesquisadores e é muito bacana a gente pensar isso. Eu acho comovente, né? Porque aí nesse ponto que eu te falo, é a ciência ajudando a derrubar mitos machistas de rivalidade, que mulher não, quando tem duas Uhum. reunidas é porque está falando mal de uma terceira, nada disso. As mulheres estão bem espertas, de mãos dadas, e cada vez É verdade. conquistando mais poder. E aí me lembrou do nome de um. Tem vários grupos de mulheres, né? Mas tem um que eu acho que o nome é bem isso que você está falando, que assim, é uma sobe e puxa a outra, né? Que elas até É fizeram isso, alguns livros. eu conheço isso também. É É sobre exatamente isso isso. aí. É É sobre sobre isso. isso. Muito bom. Muito obrigada, Ah, Lucilena. Foi muito imagina! inspirador, sempre inspirador conversar com você, ouvir as histórias, ouvir, né, tudo que você, né, organizou e ouviu e entrevistou, todos esses tanto e aí você traz essas bases, né, de estudo, de ciência, de comportamento, com casos reais. É sempre muito inspirador conversar com você. Ai, que Muito bom, que bom, obrigada. Muito que obrigada bom. mesmo. Conta comigo sempre. Parabéns Obrigada. pelo seu trabalho espetacular, que somos Obrigada. parceiras aí nessa luta de fazer, de trazer cada vez mais mulheres para a liderança. É isso aí. Muito obrigada, Lucilena. Obrigada a você.